Shalom a todos, que a paz do Senhor esteja com todos nesta manhã. É um dia especial, né? Eu me sinto honrada, feliz por estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor nesse dia, que é um dia especial. E quando eu fui desafiada, né? Foi um desafio. Até estava vindo para cá, eu falei pro Lucas assim, nossa amor, parece que estou com frio na barriga. Ele falou, que é isso? Foi criada na igreja. E parece que é aí que é a maior responsabilidade, né? Quando a gente acha que sempre está pronto. E a gente não está pronto. Nós nunca estamos prontos. Mas se nós não aceitamos os desafios da vida, a gente não cresce. E foi me dado esse desafio para trazer a mensagem hoje pela manhã. E como qualquer outro desafio, eu coloco na presença do Senhor e peço a Ele que me dê a direção. E sabe, hoje é um culto especial, é o Dia das Mães, e a gente poderia falar somente das mães. Sim, poderíamos. Mas também porque nasce uma mãe somente quando tem a figura do filho. Só existe a mãe porque tem o filho, não é verdade? Não é mesmo? Porque existe o filho. Então hoje eu quero falar com você que é filho. Você é filho, não importa de quem. Então todos nós seremos ministrados nessa manhã. Todos vocês. Se você é um pai, se você é um avô, às vezes você pode estar pensando, vai vir uma mensagem só para as mães. Não. Você tem uma mãe, você às vezes pode ser até uma figura de mãe para os seus filhos, mas você é filho, primeiramente. E eu gostaria de convidá-los a orar. Feche os seus olhos onde você está. E vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu peço que o Senhor venha com o teu Espírito Santo neste lugar. E que fale aos nossos corações. E às vezes da maneira mais simples, Pai. Mas nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, Pai, aprender mais nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não tinha combinado nada com o Lucas sobre o momento da oferta e ele falou sobre alegria. E antes de iniciar a palavra, eu gostaria de só ressaltar sobre isso. Em Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E muitas vezes a gente vem para a igreja sobrecarregado. Eu não sei como você está aí, mas às vezes está sobrecarregado. Tem um peso sobre você de responsabilidade, de um passado, de às vezes um presente pesado. E nós subimos à casa do Senhor, nós viemos à casa do Senhor, mas muitas vezes com esse peso. E sentamos para buscar no Senhor novidade de vida. E muitas vezes, por nossa mente estar nesses problemas, nós não recebemos aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu quero convidar você agora a parar tudo o que você está pensando. Em tudo que você está pensando. Para tudo. E entenda que mesmo hoje sendo o Dia das Mães, e você pode estar planejando aí almoçar com a sua mãe, jantar com a sua mãe, ligar para alguém, o Senhor quer falar com você nessa manhã. E pode ser um pouco diferente essa palavra de todos os que você escuta de costume no Dia das Mães. Mas o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Quantos podem dizer amém? Irmãos, quando nasce um bebê, ou quando um bebê é adotado, eu não sei aqui se temos filhos adotivos, nasce uma mãe. E nasce também medos, incertezas e algo no coração dessa mãe. Mas basta você pegar essa criança no colo. Lembra aí? O dia que você pegou o seu filho no colo, que nasce algo em você. Nasce algo que é natural. Ou melhor, é sobrenatural. E quando nasce esse filho, nasce uma mãe, características peculiares. Muitas vezes com ela nascem frases.
E essas frases nós vamos falar elas hoje para que você possa compreender o que sua mãe queria dizer quando ela disse determinadas frases. Essas frases, irmãos, eu não sei vocês, eu sou mãe. Elas são repetidas. Você escutou e quando você vê, você está falando com o seu filho do mesmo jeito que sua mãe falava com você. São frases que parecem clichês, mas que elas ensinam muito. E hoje nós vamos trazer essa tradução. Hoje eu quero ser o Google Tradutor dessas frases para vocês. O que sua mãe quis dizer quando falou determinada frase? E nós escutamos essas frases e às vezes não entendemos o sentido para a vida que ela quis nos ensinar ali naquele momento. E a primeira frase que eu queria compartilhar com vocês é uma que todo mundo já ouviu. Essa aqui, ó. Eu vou contar de 1 até 3. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo, gente. E quando você vê, você está fazendo a mesma coisa com seu filho. Ele está ali, sempre fazendo as mesmas coisas, e você falando, e você insistindo, mas aí tem um momento que você fala, filho, eu vou contar de 1 até 3. O que sua mãe queria te ensinar com essa frase? Ela queria imprimir em você princípio da obediência. O princípio da obediência foi imprimido na sua vida o dia que a sua mãe falou para você, eu vou contar de 1 até 3. Mas não é somente qualquer obediência, não é uma obediência que você às vezes diariamente faz. Sua mãe fala alguma coisa e você obedece. Não, é uma obediência imediata. Lá em 1 Samuel 15, 22 diz assim, Samuel, porém, pode acompanhar aqui comigo ou no seu celular, ou na sua Bíblia. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus estava nos ensinando nesse versículo que a obediência é muito melhor do que o sacrifício. Fala assim comigo, a obediência é melhor que o sacrifício. Irmãos, é uma atitude tão pequenininha a obediência. É uma atitude pequenininha que às vezes você nem percebe. Mas se você ainda não aprendeu sobre esse princípio, mesmo sua mãe tendo falado tanto com você, e mesmo hoje até você tendo esses tempos que você fala com seu filho, mas você não é obediente, a vida vai te ensinar de um jeito mais pesado. Então aprenda hoje. Não saia desse local sem aprender que a obediência é melhor do que o sacrifício. E por falar em sacrifício, como todos sabem, e a gente já iniciou falando, hoje é o Dia das Mães. E sabe, sexta-feira eu fui ao shopping em Goiânia e vi um movimento diferente. E vi o sentimento das pessoas entrando na loja e escolhendo roupas e sempre, quando eu observava, falava, é para a mãe, ela está escolhendo alguma coisa para a mãe. Eu vi uma loja de joias e eu vi lá dentro algumas pessoas escolhendo e eu vi que estava escolhendo para a mãe. E não tem como a gente não lembrar que hoje é o Dia das Mães. Você abre aí suas redes sociais, você vai ver a foto, todo mundo com a foto com a mãe, minha mãe é linda, estou amando minha mãe. Sabe, todos estão falando a mesma coisa, hoje é o Dia das Mães, mas todos procurando o melhor sacrifício. Todos estão procurando o melhor sacrifício, o melhor presente, e às vezes, irmãos, o mais caro, para justificar, muitas vezes, uma falta de relacionamento com a mãe, uma desobediência, e eu não digo só uma desobediência diária, para muitos que ainda vivem com suas mães, mas uma desobediência passada. Lá atrás, você foi um pouco desobediente, você não foi um bom filho, e aí hoje você quer compensar. Você quer compensar.
Você quer um sacrifício, você age com sacrifício. Eu só quero fazer alguma coisa para minha mãe para compensar tudo isso. Mas para as mães é muito mais importante a sua obediência do que o seu sacrifício. Vocês sabem disso. Você que é mãe, você que é pai, você sabe disso. Que é muito melhor a presença do que o sacrifício. Ontem ainda a gente estava jantando juntas, né, mãe? E eu liguei para ela e falei, mãe, eu queria fazer algo só para a senhora, só eu. E a minha mãe falou para mim, minha filha, vamos pedir uma pizza, mas vamos estar todos juntos. Porque é só isso que eu quero. Os filhos juntos. Eu tenho certeza que vocês também querem. Só isso, é só esse momento. É só isso que a mãe quer. E quem nunca ouviu a mãe dizer para você assim, ó, eu só quero que você vire boa gente. É só isso, meu filho. Eu só quero que você vire boa gente na vida. Não precisa de mais nada, não precisa de sacrifício. Mas voltando lá e vou contar de 1 até 3. Olha só, nossa mãe também nos ensina nessa frase que nós temos opções. Ela diz, você tem 3 opções, meu filho. Ela diz, é 1, 2 e 3. Você tem 3 segundos ou você tem um tempo de 1 até 3. Você tem esse tempo para escolher obedecer ou sacrificar. E quando sua mãe te deu essas opções, ela te ensinou não somente sobre a obediência, mas sobre uma palavra que se chama tolerância. Então nós aprendemos com 1, 2, 3 a obediência e a tolerância. Por quê? Porque cá entre nós, irmãos, pensa comigo, quando nós falamos aos nossos filhos ou quando nós ouvimos 1, 2, 3 da nossa mãe, na realidade antes dessa frase já existia uma insistência. Ela já tinha avisado outras vezes. Ela já vinha falando algumas coisas para você e você não escutava e eu não escutava. Então ela te ensinou a arte da tolerância. Você percebeu que ao contar de 1 até 3, sua mãe estava te ensinando. Ela estava te ensinando. Não é só uma frase clichê, eu vou falar aqui. Você achando que ela estava te ameaçando, né? Nossa, minha mãe está me dando pressão aqui. Às vezes parece, né? Minha mãe me deu pressão agora. 1, 2, 3 é agora. Mas era ensinamento. E hoje, na fase adulta, você tem percebido isso. Ela estava te dando mais uma chance de escolher obedecer ou sacrificar. As mães não desistem de nós. E eu creio que elas aprenderam com Deus. Independente se sua mãe, minha mãe vai na igreja, minha mãe é cristã, não importa, ela é mãe. E ela tem esse sentido e Deus dá essa graça, essa sabedoria para as mães, sabe? É assim também com a gente. Nós somos tão desobedientes, irmãos. Muitas vezes nós somos fingidos de obediência. Nós fingimos ser obedientes com Deus. Deus está nos mostrando, nos alertando, nos indicando, nos falando, e nós estamos ali forçando a barra. Deus está usando as pessoas à sua volta, Deus está usando a sua igreja, Deus está usando o louvor, usando mínimos detalhes, e você está ali forçando a barra, desobedecendo, achando que o seu jeito sempre é o melhor. E é muito claro quando a gente começa a comparar essa relação familiar com o que a gente tem com Deus. Ele conta muitas vezes até 3 com a gente. O que Deus falou para Caim? O pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Deus quis dizer, Caim, eu estou contando até 3. Eu estou contando até 3, Caim. E você está aí. E Deus nos fala, eu já falei para você parar de andar com más companhias, eu já falei para você parar de estar em rodas onde as pessoas falam uma mal das outras. Deus está contando até 3 para você. E você anda em desobediência. E quando eu falo você, irmão, eu me coloco no lugar. Nós às vezes forçamos realmente a barra. Nós somos esse filho que queremos do nosso jeito.
E quantas vezes Deus, com um olhar misericordioso, Ele repete coisas diariamente para nós e nós não obedecemos. Eu quero saber aqui quantas mães já ensinaram seus filhos a comer de boca fechada. Filho, fecha a boca na hora de comer. Só essas? O resto, todos os filhos comem de boca aberta? Boca fechada, irmão. Come de boca fechada, meu filho. Não é desse jeito. Por quê? Porque você quer que quando você esteja num restaurante, ele não te passa vergonha. Mas você fala só uma vez para o seu filho isso? Você falou só quando ele tinha 3 aninhos, filho, come de boca fechada. Está aqui o meu pediatra, o pediatra do meu filho, pediatra do meu pai. Pode não, né? Meu tio, pediatra. Quantas vezes as mães vão lá na clínica e ele fala a mesma coisa. Para de dar Danone, para de dar Skinny. E as mães continuam, né, tio? Gente, não adianta. Nós só aprendemos com essa insistência. Nós aprendemos com essa insistência. Provavelmente você vai falar tantas vezes que você não vai conseguir contar. E mesmo assim, vai chegar um dia, quem crê, né? Vai chegar um dia que você vai ver seu filho daquele jeitinho que você um dia instruiu. Porque o 1, 2, 3 deu certo. E se a gente ganhasse R$1 por cada vez que a gente falasse repetidamente para os nossos filhos o que eles precisam mudar, nós estaríamos milionários. Não é verdade? Quantas vezes a gente fala, às vezes já estão mais velhos e falamos. E quando nossa mãe contou de 1 até 3, nós descobrimos mais uma coisa. E a primeira foi obediência, tolerância e 1, 2, 3 passa rápido, gente. 1, 2, 3 passa rápido. Nós descobrimos também que dá para fazer muita coisa em 3 segundos. Quantos já tomaram banho em 3 segundos? Eu tenho certeza, já para o banho, em 1, 2, 3 você tomou o seu banho. Tem gente aqui que já arrumou o quarto, limpou o prato, tudo em 3 segundos, tudo ao mesmo tempo. Já limpou o quarto, lavou as louças, tomou banho, tudo em 3 segundos. Porque a mãe contou 1 e tá lá. E você correndo, fez tudo, seus filhos fizeram tudo. 1,5, né? Tem mães que ainda dá essa chance. Tem 1,5, 1,75, 2, né? Então, o que a gente aprende? Que quando a gente quer de verdade, de forma determinada, a gente faz. Então, estando em obediência, tudo dá certo. O 1, 2, 3 só dá certo quando a gente está determinado em fazer algo. Deus, às vezes, quer algo para você. O Senhor tem te ensinado dentro dessa palavra aqui. Mas quando você não está determinado dentro de algo, não adianta. Ele vai ficar lá, 1,5, 1,75, 2, 2,2, 2,3 e vai indo. E você vai vivendo e não chega de fato na obediência. A segunda frase que nós vamos aprender hoje, e eu tenho certeza que em alguma dessas aqui você vai se identificar. Se já não identificou com 1, 2, 3. Você não é todo mundo. Quantos já ouviram? Você não é todo mundo. Mas mãe, é porque meus amigos todos vão, mas é porque eu queria namorar essa pessoa, é porque eu queria ir com essa roupa, mãe, eu quero ir assim, porque assim eu tá linda. E a mãe fala, você não é todo mundo, Rebeca. E eu já penso, né, podia ser todo mundo, podia ser igual a todo mundo. Queria ser igual a todo mundo. Mas você não é todo mundo. E o que sua mãe queria imprimir em você? Quando ela disse, você não é todo mundo. Quando ela te proibiu de ir na casa do seu amigo, de fazer aquela viagem, de sair no final de semana, de tantas coisas que está vindo aí na sua mente. De coisas que sua mãe proibiu. E lá na frente você viu, puxa vida, ainda bem. Então, quando ela te proibiu, ela estava te ensinando algo.
que você tem valor. Lá em Provérbios 1:10 diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Irmãos, esse texto foi escrito por Salomão. Salomão, ele é um homem e Salomão é pai. Mas eu tenho certeza, irmãos, se esse texto tivesse sido escrito pela minha mãe, que está aqui presente, que Deus a tenha, está aqui presente para dizer. Se esse texto tivesse sido pela minha mãe, seria assim, gente: minha filha, se os maus tentarem seduzi-la, não ceda, Rebeca, porque você não é todo mundo. É assim. A Bíblia estaria escrito dessa forma. Porque mãe, gente, mãe, ela ia acrescentar isso aí. É ou não é? Você não é todo mundo. Tenho certeza que você ouviu isso. E essa frase não foi usada somente porque sua mãe queria te brecar, porque ela queria que você fosse excluída do seu grupo. A festa que você queria ir, tudo isso mais, que você está pensando aí, lembrando, essa frase, ela queria te mostrar que você é importante, independente de ter algo ou vestir algo. Ela queria dizer que você é importante. E que o seu valor para ela, nesse caso, para Deus também, excede o seu entendimento. Por quê? Porque nós temos, irmãos, uma ruim mania de acharmos que precisamos de algo, que precisamos ser algo por alguém, para a sociedade. Precisamos estar num padrão, ser o que as pessoas são, estar dentro do grupo. Nós temos essa mania, e é de sempre, não é de pequenininho. Nós na fase adulta, nós na fase mais avançada, nós continuamos achando que precisamos ser aceitos. E aí eu vou contar uma história para vocês aqui, pessoal, e que aconteceu esses dias. Foi aniversário da minha filha de 6 anos, da Juju, que estava aqui se apresentando toda aqui. E eu fui cortar o cabelo dela e eu falei para o Lucas: amor, eu vou lá cortar hoje o cabelo da Julie, porque é aniversário dela, eu quero levar ela no salão. Ela ama salão. Pequenininha, mas já ama, tá? Imagina adolescente. E ela ama salão, quer que massageie a cabeça dela e tal. E aí sentamos ela na cadeirinha de corte de cabelo. Aí a mulher que foi cortar o cabelo falou para mim, ela não falou para Julie: mamãe, como é que é para cortar o cabelo dela? Aí a mamãe ia falar, né? Mamãe fala. Aí ela falou assim: eu quero ele aqui no ombro e de franjinha. Ela respondeu. Aí eu olhei, olhei para a menina e falei: uai, então, do jeito que ela pediu, né? Cabelo no ombro, franjinha. Aí ela, como? Aí ela foi explicando: eu quero aqui igual da mamãe, eu quero não sei o quê, mas eu quero franjinha. Aí o que acontece, irmãos? Eu sei que o pai dela não gosta de franjinha. Né, amor? Ele não gosta de franjinha. Aí eu falei, aí o que acontece? Enquanto a cabeleireira estava cortando aqui, eu fui tentando convencê-la. Eu fui tentando explicar para ela que franjinha não dava para fazer algum tipo de penteado ou jogar para o lado. Eu, inclusive, mostrei para ela: olha, filha, franja grande, dá para virar assim, assim, assim. E tentando convencê-la, coisa que a gente faz com os nossos filhos. A gente tenta convencê-los de algumas coisas. E muitas vezes que a gente pensa até que é para o bem. E aí ela virou para mim, na frente da cabeleireira, e falou: mamãe, eu quero franjinha. Eu não sou igual a todo mundo. Hã? Vocês acreditam nisso? Ela tem 6 anos de idade e eu falo isso direto para ela: Julie, você não é todo mundo. Vai assim porque é melhor. Ela deu na minha cara. Mãe, eu quero franjinha porque eu não sou igual a todo mundo. E aí moral, né? Moral, para a gente aprender também, como pais, como mães. Nós precisamos entender que os nossos filhos não devem ser como todos. E isso traz uma
personalidade que você também precisará lidar com ela. E você não pode podar o seu filho em suas tentativas de não ser todo mundo. Então não adianta você ficar falando para o seu filho, você não é todo mundo. Quando ele não for todo mundo na sociedade, você olhar para ele e falar, peraí, meu filho está muito diferente, deixa eu tentar arrumar. É ele. É claro, irmãos, eu estou falando de coisas às vezes que parecem simples, como um corte de cabelo, mas existem alguns momentos que você vai imprimir no seu filho a palavra de Deus, e princípios, e valores, e ética, e tantas outras coisas. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que muitas vezes nós ensinamos nossos filhos a não ser todo mundo, mas chega um momento que ele realmente vai não querer ser todo mundo. Você não precisa do valor de pessoas ímpias da carne, dos nossos desejos. Nós aprendemos com nossa mãe, com a frase, você não é todo mundo, sobre o que Jesus nos entregou. Você já foi aceito por Jesus, meu irmão. Ele te ama e ele te aceita como você está hoje. Você é especial. Era isso que sua mãe queria dizer. Você não é todo mundo. Inspirada em Jesus, sua mãe te instruiu de forma correta. Essa é a melhor forma de aprender, com Jesus. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque Jesus foi o primeiro a quebrar todas as barreiras do senso comum. Ele não estava interessado em agradar as pessoas. Ele tinha algo para ser cumprido. Ele tinha um propósito aqui na terra. Ele não estava atrelado à opinião das pessoas. E com a gente, tem que ser assim. Nós precisamos nos importar somente com o que o nosso Pai nos fala. Ele não estava preocupado que as pessoas estavam dizendo pelas esquinas sobre ele, nas rodas de conversa sobre ele, se falava o nome dele ou não falava. Ele sabia que ele precisava agradar e obedecer ao seu Pai, e ele sabia que ele não era todo mundo. Sua mãe foi usada por Deus. A sua mãe foi usada por Deus, ela foi instrumento de Deus, e eu quero dizer para você, nesta manhã, que o Senhor quer dizer a você que você não é todo mundo. E Ele tem um propósito para você. E é nesse propósito que Ele vai te erguer. Amém? Irmãos, a terceira frase é: um dia você vai ter filho. Ei, fala, Jeová. Hã? Se sua mãe não falou isso para você, um dia você, Sara, vai ser mãe, você vai ver. Um dia você vai ter filho, um dia você vai ser pai, meu filho. Viu, Júnior? Um dia você vai ser pai, você vai saber como é, o que eu passo com você. Hã? Falou? Certeza? E você fala para os seus filhos também isso. Você vai ver, você vai ver. Às vezes a gente achava que essa frase da nossa mãe era uma ameaça, né? Ela está me ameaçando, ela está me jogando praga. A minha mãe está me jogando praga. Essa frase, sua mãe te ensinou a se colocar no lugar do outro. A sua mãe te ensinou isso, você nem viu. Principalmente quando o outro é próximo de você. Ela não queria o seu mal, ou ela não queria dizer que o seu filho seria ruim com você. Você vai ver, seu filho vai ser assim com você. Não é isso. Não é isso. Não, ela estava te ensinando sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre compaixão. Em Mateus 7,12 diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Às vezes você já se encontra adulto, meu irmão, e você acha que os conselhos da sua mãe não valem mais, ou aqueles conselhos passados já se foram. Você às vezes está com seu coração tomado por arrogância, pela soberba, e você acha que você sabe tudo de todas as realidades, que você é quem deve ensinar. Não, agora quem deve ensinar sou eu. Eu é que tenho que mostrar como devem ser as coisas.
Mas eu vou te dizer uma coisa, não existe nenhum conselho que você não possa tirar algo. Ouça bem isso, não existe nenhum conselho que você não possa tirar algo. Principalmente de uma mãe. Quem está de fora vê melhor. Existe essa frase. Então, cuidado, porque às vezes se estão falando muito, se sua mãe fala demais, se você fala demais para o seu filho, é porque aquilo ali está repetidamente acontecendo. Nós vemos na história de Jó, um homem que perdeu sua família, suas riquezas, ele perdeu tudo, e a Bíblia diz que os amigos de Jó foram se encontrar com ele. Os amigos de Jó tiveram tudo para entregar para Jó, menos compaixão. Irmãos, nós vemos na história da Bíblia diversas figuras, personagens que nós já falamos aqui no altar de diversas maneiras. Então nós falamos de Esther como uma mulher que nós temos como referência. Depois nós falamos de outros personagens de forma a aprender com esses personagens. Então cada personagem da Bíblia tem como você entender que Deus pode falar de várias formas. Mas os amigos de Jó não tem como, vocês nunca vão ouvir alguém pregar sobre os amigos de Jó de forma positiva. Por quê? Porque quem não tem empatia nunca será lembrado com amor e sabedoria. Então, quando sua mãe te falava, você ainda será pai, será mãe, você ainda terá um filho, ela queria te ensinar sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro. Porque esse é o verdadeiro evangelho, se colocar no lugar do outro. Irmãos, e dentro dessa palavra, eu queria só entrar um fiozinho, porque a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso. Mas eu quero entrar um pouquinho numa situação aqui. Dentro dessa empatia, Deus colocou muito forte no meu coração. Eu posso estar falando aqui para a grande maioria que teve pais e mães bons. Mas tem muitos de vocês que tiveram e que têm a figura paterna, a figura materna de forma negativa. Não teve bons ensinamentos, não teve, às vezes, a presença do pai, a presença da mãe. Às vezes perdeu o pai cedo, perdeu a mãe cedo. E essa figura, ela é muito importante. Esses ensinamentos, nós estamos falando de aprender aqui. Eu tive isso e, graças a Deus, ainda tenho minha mãe comigo. Mas a empatia significa você se colocar no lugar da sua mãe. Se ela nunca te disse isso, você vai ser mãe, você vai ser pai, se coloque no lugar dela quando foi mãe. No lugar dele quando foi pai. Será que ela tinha o entendimento, a sabedoria, a maturidade que você teve quando teve seus filhos? Então, empatia, a gente entra no lugar do outro, a gente se coloca no lugar do outro sem julgar. E muitos de nós, o Dia das Mães é algo ruim. Tem gente que sente ruim quando é o Dia das Mães, porque tem que lembrar de algumas coisas. Então, Deus tocou no meu coração para que nesse momento eu falasse sobre esse assunto. Empatia. Isso é muito sério. Se coloca no lugar dos seus pais quando você era uma criança. E entenda se ele estava ou não preparado, e entenda que era um momento dele. E era o momento dela. Amém? Porque o centro do evangelho é Jesus. Jesus estava na cruz, irmãos, sofrendo acusações, padecendo dor, humilhação, desprezo, e o seu pai, o Pai do céu, sofrendo por ver aquele filho na cruz. Ele disse, assim como as mães, você saberá o que é ter um filho e entregar ele por um propósito. Hoje nós podemos entender o que é a mensagem da cruz, porque nós podemos imaginar, muitas vezes nem isso a gente consegue, mas o que seria entregar um filho por um propósito, porque ele fez, então nós podemos fazer. Então quando fala assim, você vai ser mãe, você vai ver, isso mostra que nós temos uma referência.
A próxima frase é: eu quero ver quando eu não estiver aqui. A mãe chega em você e fala: meu Deus, eu quero ver meu filho, o dia que eu não estiver aqui para te ajudar. Meu Senhor, eu que faço tudo, eu quero ver quando eu estiver aqui. Quando eu não estiver aqui vai ser difícil, viu? Quando sua mãe quis dizer isso, ela não quis falar de caixão, de velório, de morte, de tristeza, de choro. Ela não quis dizer isso. Eu vou estar em falta. Não, ela quis te ensinar o valor da presença. Isso é importantíssimo. O valor da presença, ela queria te ensinar que é melhor do que o presente é a presença. Não adianta você ter comprado o melhor presente hoje para dar para sua mãe. Não adianta. Se você não é presente, obediente e entende o valor, não vai fazer diferença para ela. Eu li uma história de um homem milionário e ele falou: nossa, eu estou precisando melhorar algumas coisas na minha vida. E ele falou: vou escrever um e-mail para todas as pessoas que tiveram relacionamento comigo para pedir a elas um conselho do que eu devo melhorar. Então ele mandou um e-mail para ex-namoradas, para amigos e, claro, para a mãe dele. E ele mandou um e-mail, o primeiro e-mail que chegou para ele de volta, foi o e-mail da mãe dele. E a mãe dele inicia o e-mail falando bem dele. Meu filho, que saudade, que você é lindo, saudade de ver você. E é claro, né? Toda mãe acha seu filho lindo. Pode ser feinho, tadinho. Pode ser feinho. Todo mundo fala: nossa, mas você é feio demais, tadinho de você. Aí a mãe chega na mãe, a mãe fala: ele é lindo, olha os olhos. Esbugalhados, mas são lindos. Ele tem um orelhão assim, mas é tão lindo esse orelhão. É limpinho. Ele é limpinho, ele é cheiroso. É um pouquinho feio, né? Lá dentro a mãe sabe, mas ela sabe que ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é tudo que ela tem. E ela elogiou esse filho, falou meu filho e tudo. E no final ela escreveu: meu filho, ligue somente uma vez por semana para a mamãe. Eu sinto a sua falta. O que esse milionário tem que aprender com esse e-mail? O que a mãe quis dizer quando ela disse isso? Que não adiantava ele dar carro, casa, tudo para ela, no aniversário dela, no dia das mães lembrar. Mas se ele durante o dia a dia não lembrasse dela, ela não valia. Ela queria o tempo dele. Seja qual o nosso problema, a gente sempre acha que a nossa mãe é eterna e não existe gente eterna. Isso é pesado, mas essa é a realidade. Não existe gente eterna. Valorize a sua mãe. Valorize se você a tem. E se você já não a tem, ensine isso aos seus filhos. Ensine isso para aqueles que estão à sua volta. Quando sua mãe te disse: eu quero ver quando eu não estiver aqui, ela quis te ensinar sobre esses valores, sobre o valor da presença. Amém? Diz comigo: o valor da presença. Então eu quero incentivar vocês, quando acabar o nosso culto, não deixar problemas passados envolver o presente. Esquece o passado. Se você tem problemas lá atrás, resolva-os hoje. E valorize a presença. Quinta frase: é tudo eu nessa casa. É tudo eu nessa casa. Minha mãe falava isso. E eu falo muito também. Quando você está com raiva, mexendo e tudo, você que guarda tudo, você que faz tudo, você tem que passar a roupa, pôr a roupa para lavar, você tem que levar o menino para a escola, tá tudo um brinco. Aí você fala: gente, é tudo eu nessa casa. É tudo eu nessa casa. Quando sua mãe disse isso, ela não estava murmurando, brava, ou achando que ela é a superpoderosa, por ser ela quem resolve tudo.
ela estava te ensinando sobre altruísmo. Uma palavra estranha, né? Não faz parte muito do nosso cotidiano, mas mãe significa altruísmo, gente. O que significa altruísmo, pastora? É fazer por alguém sem esperar nada em troca. Altruísmo, guarda essa palavra. Fazer por alguém sem esperar nada em troca. São inúmeras ações que fazemos pelas pessoas sem receber nada em troca. E tem uma palavra que combina mais com a mãe do que essa. A mãe, ela é altruísta por essência, a grande maioria. Tudo que a mãe faz é pensando nos filhos, no marido, na casa, na vizinha. Me perdoem os homens que estão neste culto, mas as mulheres, com esse sentimento de altruísmo que a maternidade traz, sabem muito bem sobre o assunto. E mais uma vez, Jesus ensinou isso para as mães, porque lá em Mateus 14, de 14 a 21, diz assim, leia comigo aqui. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde, Senhor. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comam e comprar comida. E Jesus respondeu, eles não precisam ir, dele vocês algo para comer. Jesus ensinou às mães, certeza aqui. Qual a mãe que não tem essa atitude? Meu filho, não sai de casa antes sem comer. Meu filho, leva a blusa de frio. Quem nunca deu banho nas crianças e quando olhou o tempo não dava mais para tomar banho e você foi sem tomar banho, mas seu filho foi limpo e cheiroso? Quando sua mãe falou, tudo é eu nessa casa, ela quis te ensinar sobre altruísmo, sobre dar sem pedir nada em troca, e isso pode nos ajudar muito hoje em dia. Nós precisamos ser mais altruístas, sobre fazer tudo e não ter nada. E a última frase é essa, me ligue quando você chegar. Quem já teve que chegar no lugar e falar, não, peraí só um minutinho, eu tenho que ligar para minha mãe, só para avisar que eu cheguei. Assim, tá aqui do lado filho, quando você chegar lá, você me liga. Aí você, gente, pra que eu vou ligar? 10 minutos, rapidinho, só daqui, de Goiânia ali, me liga quando você chegar. Me liga quando tudo isso acabar, me avisa, por que ela queria falar? Ela não queria que você perdesse os seus créditos, ela não queria só te dar trabalho, ela não queria que a sua bateria acabasse, nada disso. Ela queria se certificar de que o que ela tinha de mais precioso estava são e salvo. Ela estava ali protegido e guardado. Meu filho me ligou. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Quando sua mãe dizia, me ligue quando chegar, ela estava te ensinando sobre amor e cuidado com as pessoas. Deus não deu para as mães um amor comum, é fora do comum. Ela se preocupa com a gente até quando não tem do que se preocupar. Na época do agosto de Deus, nós fomos um fim de semana para Pirinópolis, a família toda, e eu estava lá, e era uma casa que tinha piscina, e meu pai e minha mãe era o dia inteiro falando, gente, cadê os meninos? A piscina. Gente, os meninos, a piscina. E até dava agonia. E aí teve um dia do agosto de Deus que eles tiveram que voltar para Anápolis, nós ficamos lá. Aí, dormindo, gente, eu estava dormindo, chega uma mensagem no meu celular. Eu vou ver a minha mãe. Filha, fica de olho nas crianças, porque aí tem piscina, você sabe, né? Eu sei, gente. Eu tô com 34 anos, eu sou mãe, né? Eu sei, tô preocupada. Fica tranquila, mãe. Mas aí a avó, ela é assim, a mãe da mãe, né? Então parece que ela preocupa duas vezes. Eu sabia, eu já estava também preocupada. Tinha até fechado a porta, mas ela filha, é madrugada já, eu tô pensando nisso.
tá cutucando aqui, cabeça. Faz isso. Esses dias eu fui tirar o sangue do Josué, também, outra situação. Fui tirar o sangue do Josué, nós estamos num processo para ajudar o Josué numa situação. Eu tive que tirar o sangue dele. É difícil demais, gente, 2 aninhos e meio, tirar sangue. Pensa, tristeza. É triste. Meu pai ficou dentro do carro, né? Seria o ideal para ele segurar, né? Ajudar. O Lucas não quis ir também, não quero ver menino chorando. Aí foi eu e minha mãe. Aí eu pensei, vou segurar ele, né? Não, minha mãe já pegou e é aqui comigo. Eu seguro ele. Eu seguro ele. Aí ela segurou. Aí deu a picadinha nele, e aquele berro, aquela coisa. E eu passou. Entrou no carro, falei, então tá, vamos embora para casa. Aí minha mãe falou assim, eu vou junto. E ele aproveita, né, que minha mãe fica, né, amando ele demais. E aí ele fica, oh, vovó, a casa é minha. Vovó, a casa é minha. Aí minha mãe, ele quer eu na casa dele. Ele quer. Eu vou acalentar ele. Aí ela foi com ele assim, parecendo um bebezinho de 6 meses, assim no colo. Aí entrou dentro de casa, já estava na hora do almoço, já estava na hora dele ir para a escola. Mesmo que ele recebeu picada, vai para a escola, tem que ir para a escola, ué. Rotina. Aí minha mãe chegou e falou assim, minha filha, faz um leitinho para ele com Toddy. Aí eu falei, mãe, não rola leitinho com Toddy, o almoço está ficando pronto, ele vai para a escola. Aí ela só olhou para mim, leitinho com Toddy. Ele precisa acalentar. Depois ele almoça, hoje é um dia especial. Ele tirou sangue. Leitinho com Toddy, Rebeca. E quem é eu para falar, mãe, leite com Toddy não é arroz com feijão, acabou. Ela é minha mãe. Aí eu entro em obediência, né? Oh, meu Deus do céu. Aí ele já olha para mim, tipo assim, leitinho com Toddy. Né? A vovó disse. E vai, viu, tio Paulinho? Eu tento. Aí, leitinho com Toddy na hora do almoço. Assim é a mãe. Amor e cuidado. Lá em 1 Timóteo 5,8 diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. O significado de mãe é amor. E o significado de amor é Jesus. É simples. Nós precisamos entender esse amor. E precisamos entender que Deus fala com a gente em frases tão pequenas. Deus vai nos moldando de criança para adolescência, para a juventude. Deus vai falando com a gente até a gente se tornar adultos. E mesmo que a gente não tenha entendido lá atrás, hoje você é essa pessoa e hoje você pode instruir os seus a ser assim. E eu vou dizer algumas frases aqui só para que a gente possa rememorar. Vamos lembrar, né? A grande maioria aqui é tudo adulto. Tem só alguns que ainda moram com a mãe, talvez. Olha só as frases que eu achei. Lembra aí, irmãos. Na volta a gente compra. Na volta a gente compra é clássica. Quando você não tem grana, você passa na frente de um geladinho e o menino fala, eu quero pipoca, eu quero. A gente, na volta a gente compra. Certeza. Lá em casa a gente conversa. Lá em casa a gente conversa, rolava muito na minha casa. Lá em casa a gente conversa, era assim, meu Jesus, vamos conversar sobre o quê? Que assunto que vai ser lá em casa? A minha mãe amava falar. Nos lugares públicos, ela falava, olha, lá em casa a gente conversa. Aí você já sabia que não era bem uma conversa, né? Era uma conversa com um cinto do lado. Não fez mais do que obrigação. Quantos já não fizeram mais do que obrigação? Ah, tirou nota 10? Não fez mais que obrigação. É isso mesmo. Então, se todo mundo pular da ponte, você pula também. Essa é clássica também, mas até dá medo, né, de falar. Você não sai daqui enquanto você não terminar. Essa é uma frase também importante, que mostra determinação. Você não vai sair daqui enquanto não terminar. Eu já falei não e
Eu já falei não e ponto final. Acabou. É não e não. A gente fala também, né? Não e não. É não e ponto final. Não tem mais. Não tem mais. Nem menos. Eu não quero ouvir mais nenhum. Mas nem o quê? Pio. Essa minha mãe amava. Mãe, eu falo isso demais também. Eu não quero nenhum, principalmente quando você disciplina, e aí a criança abre aquele berreiro, né? Eu não quero nenhum pio, eu não quero que os vizinhos saibam. Apanhe calado. Nenhum pio. Como? Como você acabou de receber uma chinelada? Como que não pode fazer nenhum pio? E quando a criança ainda quer te matar na unha e ela não chora, ela só fala assim, pio. Eu não quero nenhum pio, ela fala pio. Como é que o Josué faz da piada? É piada, né? Ele fala, você quer piada? Aí a gente fala, quero. Aí ele, você quer piada? Quero. Aí ele fala, piu. Se eu for aí, eu acho e mostro na sua cara. Essa eu falo demais, porque a Júlia, ela tem dessas manias, eu acho que muitos aqui devem ter, né? Eu não estou achando, eu não sei onde está, nunca procurou. Não sabe, vai lá, filho, procura. Não está lá. Se eu for lá, eu te mostro na sua cara. Tá. Não adianta, não vai mudar. Se você não guardar essas coisas, eu vou jogar tudo no lixo. Quem é que já jogou realmente? Jogou no lixo? Mesmo, Wagner? Você falou, vou jogar, e aí não guardou, e você pegou e jogou. Eita, Jesus. Eu falo, mas eu nunca joguei, não. Eu faço uns limpas de vez em quando, mas eu deveria lembrar, né? Eu estou fazendo esses limpas porque aquele dia você não me obedeceu. Devia ser assim. Quantas vezes eu vou ter que falar? Pela palavra, muitas, né? A gente já entende. Não é você que lava. Isso aí, demais, né? Não é você que lava, chega com a roupa toda suja, vai brincar disso, de aquilo. Não é você que lava, é eu que tenho que esfregar, é eu que tenho que passar, é eu que tenho que lavar. Aí você joga na cara. Eu só vou falar mais uma vez. Mentira. Só vou falar mais uma vez, já falou quantas vezes? Eu não estou te pedindo, eu estou... essa aí é boa. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Não fale assim comigo, porque eu não sou sua empregada. Você me respeita. Não estou aqui para te servir, não. Não fala assim comigo. E por fim, eu avisei. Essa é clássica. Eu avisei. Isso é quando você conta que deu errado, deu ruim. Mãe, deu ruim. Aquele negócio lá, deu ruim. Aí ela vai falar, eu avisei. Eu avisei. Irmãos, não importa a frase que a sua mãe falou para você. No fim, o significado era amor. E hoje, no Dia das Mães, o Senhor quer falar com a gente sobre você ser mãe, sobre você ser filho, sobre o que Jesus é nas nossas vidas através dessa paternidade. E eu tenho certeza que não será igual quando você entender que o significado de mãe é amor e o significado de amor é Jesus. Amém? E eu gostaria, né, desse momento de também dizer à minha mãe, né, que eu a amo muito. Ontem eu já falei, né, mãe? Ontem eu podia chorar, agora eu não posso. Que eu amo muito e que todos os ensinamentos, que tantas vezes, né, a gente escuta, a gente só entende dentro daquela frase. Um dia você vai entender quando você for mãe. E a gente só entende assim mesmo, gente, não tem como. A gente só aprende dessa forma. E eu queria convidar as mães presentes a vir aqui à frente. Queria chamar minha mãe para vir aqui, para que nós possamos orar juntas. Vamos nos colocar todos de pé. E as mães, por favor, se aproximem aqui. Sabe, irmãos, é uma data social. Vem aqui em cima, mãe. É uma data social que muitas vezes é impregnado em nós. Não, é Dia das Mães. Mas por que não parar tudo? Podem vir.
Por que não parar tudo e de fato entender a importância de nós para os nossos filhos e das nossas mães para nós? Por que não aproveitar esse momento e de fato a gente avaliar o que precisa ser mudado? E sabe, são mulheres, vocês são mulheres destemidas, corajosas, determinadas. Eu tenho certeza que todas vocês vivem o que eu vivo, então eu posso dizer, não é fácil ser mãe. Não nos foi ensinado lá no ensino médio como ser mãe, como orientar nossos filhos. Não foi. É aquilo que eu falei no início da palavra. Quando a gente pegou a criança, a gente falou, agora eu tenho que cuidar. Agora é comigo. E na palavra de Deus fala sobre a mulher virtuosa. Quem achará a mulher virtuosa? E somente o Senhor Jesus pode nos fazer mães por excelência. Mães que abençoam seus filhos, mães que soltam palavras de bênção para os seus filhos, e mães também que são boas filhas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu queria que minha mãe orasse por todas nós. Amém? Porque nós precisamos, e é o que eu falo, o melhor lugar para estarmos hoje, no Dia das Mães, é aqui. É buscando força no Senhor, é buscando orientação no Senhor e a sabedoria no Senhor de como nós devemos instruir nossos filhos e como devemos ser filhos. Amém? Aleluias. Aleluias, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Eu sei que mãe é mãe. Mãe é mãe do filho que gerou, mãe é mãe do filho do coração. Mãe é mãe com o pai, mãe é mãe sem o pai. Ela é mãe. Tem mães boas, tem mães amorosas, mas também tem mães egoístas. Que nós sejamos mães boas, mães amorosas e que entendam que faz parte do amor a entrega e o sacrifício. E ser mãe é até Jesus nos chamar. Enquanto fôlego tivermos e filhos tivermos, pela graça de Deus, que Deus nos dê essa graça, de nós não termos que ver filhos indo. Mas às vezes teremos que viver também, talvez já viveu, não sei você que é mãe. Mas uma coisa tenho certeza, que com a graça de Deus e com a força do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai cumprir a sua missão, porque ser mãe é uma missão. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, não desista da sua missão, que você seja uma reconciliadora, que você seja uma mãe que ajude os seus filhos a cumprir o seu propósito nesta vida. Amém? Você é mãe forte, você é mãe por si. Não se preocupe, só se coloque diante de Deus e Deus vai dar a graça para você. Amém? Pai, em nome de Jesus, debaixo do poder do Teu Santo Espírito que habita neste lugar, nesta manhã e neste dia tão especial, meu Pai, eu coloco cada mãe diante do Senhor, para que a Tua sabedoria, a Tua graça, o Teu amor venha sobre cada uma. Que elas possam receber força do Senhor nesta hora, Pai, para cumprir a sua missão. Tira o medo, tira a insegurança, tira a culpa, tira a incapacidade, Pai. Porque, Senhor, nós não somos Deus, Tu és Deus. Tu és Senhor. Ao Senhor cabe, Pai, o destino. Ao Senhor cabe cumprir o que o Senhor tem para cada filho nosso, Pai. O nosso é ouvir ao Senhor, fazer o que temos que fazer. Pai, em nome de Jesus, encha o coração de cada mãe nesta manhã da Tua graça e do Teu amor. Eu te peço, Senhor, tira toda a culpa, Pai, porque tudo que fizemos querendo acertar. E de alguma forma, Pai, pela obediência, o Senhor nos honrará. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus.
Que o poder do teu Santo Espírito esteja sobre cada mãe nesta hora. Encha, Senhor, de alegria, de paz. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Para a honra e glória do teu nome. Sejam, em nome de Jesus, felizes, alegres e mães abençoadas. Amém?